This meeting is Estamos, being recorded. estamos gravando esta, que é a terceira aula desta nossa matéria em andamento. Que matéria? Os Evangelhos, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, 15 de novembro de 2022, aniversário da República no Brasil, para quem não sabe, né? Hoje é a proclamação da República no Brasil, é feriado, né? Brasil é um país cheio de feriado, rapaz. Se cortassem metade dos feriados do Brasil, ia crescer um pouquinho mais amém. Isso aí não se muda do dia para a noite. Mas, graças a Deus, aqui não é feriado, aqui o povo trabalhou com força. Alguns estão aí cansadinhos, só o corpo, né? A mente, só Deus sabe onde está, mas o Espírito Santo haverá de renovar você que já está aí cansado, moído, mas cheio de fé, de fome, de sede para estudar a palavra de Deus. Então, hoje é a terceira aula, matéria os evangelhos, turma das terças-feiras, curso básico em teologia. Nosso boa noite, a paz do Senhor a todos, irmã Rubiane, irmão Gil, aquele casal ali bonito, ali de New Jersey, depois o irmão Elton, né, com um penteado que eu nunca vou ter, de militar, de Navy SEAL, de Marines. Também o penteado do irmão Wilson está ficando, ó, realmente com aparência de militar. Também muito feliz em rever o irmão Leandro Bonjour ali de Matas Vinhas, exatamente Oak Bluffs. Recebeu o nosso e-mail com os slides, correto, irmão? Maravilha! Nossa irmã Bernadette Brás, ali do Espírito Santo, Deus abençoe. E ali a Trindade de Porto St. Lucie, né? No céu tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas em Porto St. Lucie, vocês não conhecem a Trindade, né? O Pai, a Filha e a Espírita Santa. Oh, desculpe, perdão, não. O Pai, irmão pastor Anderson, a filha, irmã Angelina, e nossa irmã Sabrina. Também o Abissai, a saudade do Abissai. Abissai não pôde estar na próxima. Quando alguém falta um dedo, um pé, uma orelha, um olho na família, né? Que somos uma família. Irmã Nalu, talvez daqui a pouquinho, ela está lá na correria dela, e irmã Ilana também hoje está numa correria, mas estamos aqui, graças a Deus, só está faltando irmã Meire e a irmã Vanessa. Irmã Vanessa, oremos pela irmã Vanessa, pegou um violento resfriado e, infelizmente, pegou Covid. Então, vamos estar orando para que o Senhor possa abençoar a sua serva, né, que está duplamente enferma, né? Resfriado e Covid é complicado, né, para que o Senhor possa restaurar a sua serva no poderoso nome de Jesus. Todos já receberam os slides? Eu quero saber com certeza se alguém ainda não recebeu os slides da matéria, esta que estamos estudando, os evangelhos, vai lá no grupo e se manifeste, porque é difícil adivinhar. Se você não se manifestar, eu não tenho como fazer o reenvio, porque é importante que você tenha os dois materiais, a apostila que está aí nas suas mãos, ok? E também o jogo de slides, né? Porque eles se completam entre si. Né? Se você não tiver os dois materiais, vai ficar bem complicadinho para fazer os exercícios. Deixa eu fazer uma rápida recapitulação, né? Como é a terceira aula, nunca é demais recapitularmos os pontos desta matéria que tem falado muito aos nossos corações. Vamos, então, fazer uma rápida recapitulação. Vamos lá. Todos estão enxergando na tela os slides? Alô? Todos estão enxergando? Maravilha. Claro, você já tem esses slides, mas repito, se alguém ainda, por um acidente, não estiver ainda, me avise lá no grupo. Muito bem. Bom, como já falamos, né, o Evangelho de Mateus foi escrito para uma audiência judaica, para os judeus, tem o símbolo de um leão, representando a força e autoridade real. O Evangelho de Marcos, escrito para uma audiência gentia, em particular para os romanos, apresentando Jesus como servo, e o símbolo é um boi ou um touro. O Evangelho de Lucas
escrito para uma audiência gentia, em particular para os gregos, representando um homem ou um anjo, e apresentando ou revelando Jesus como o compassivo Salvador do mundo. O Evangelho de João, tendo o símbolo de uma águia, representando a divindade, e este evangelho foi escrito para uma audiência seleta, no caso, a Igreja de Cristo, revelando a Jesus como Deus revelado homem através de 7 milagres miraculosos. Já falamos que a palavra evangelho vem da palavra grega angelia, que significa mensagem, nova notícia. Então, definimos evangelho como boas novas, boas notícias. Também nós falamos que os evangelhos de Mateus, Marcos e de Lucas são conhecidos como os evangelhos sinópticos, porque a palavra sinóptico vem de uma palavra grega que significa visão conjunta. Isso quer dizer que há grandes semelhanças nos textos, nas narrativas entre os 3 evangelhos. Por outro lado, João, o evangelho segundo João, não faz parte dos evangelhos sinópticos, porque tem uma abordagem completamente diferente, enfatizando Jesus Cristo como Deus, ao Jesus divino. E os sinópticos, como já aprendemos, eles enfatizam ou revelam o Jesus histórico. Também aprendemos que os 4 idiomas dominantes, né, na época dos 4 evangelhos, curiosamente, eram 4, o latim, o grego, o hebraico e o aramaico. Também estudamos que, na época dos evangelhos, a cultura dos evangelhos ela foi dominada por 3 entidades, o sinédrio, a sinagoga e o templo. O sinédrio, aonde eram resolvidas as questões civis e judiciais, a sinagoga, local de ensino das escrituras, e o templo, local de adoração e de sacrifícios. Nós também aprendemos sobre as facções religiosas, como os fariseus, os saduceus, e temos outros que não vamos fazer menção pelo tempo que é bastante resumido. Recapitulando também, já falamos que os evangelhos sinópticos são 3, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus apresentando o Senhor Jesus como o rei, Marcos como o servo, Lucas, o divino homem perfeito. A palavra sinótico ou sinóptico é a junção de 2 palavras gregas, sin, quer dizer juntos, e ópsis, visão, ter a mesma visão. Vamos falar sobre Lucas agora, certo? Nós não vamos avançar na questão do Evangelho segundo João, então vamos passar aqui na nossa apostila sobre o Evangelho de Lucas. Isto. O Evangelho de Lucas, escrito para os gentios, ou seja, para os gregos convertidos. Perfeito. Nós estamos aqui recebendo a mensagem da irmã Bernadette e do irmão Absai. Vou estar enviando, então, os slides, tá? Fique tranquilos, para a irmã Bernadette e para o irmão Absai. Obrigado pela comunicação. Estarei, então, enviando assim que terminar a aula. Já estarei enviando. Só quando receberem, por favor, façam-me a confirmação que receberam, por gentileza. Vamos lá, na nossa apostila. Lucas fala como um historiador da salvação. Tem um propósito claro, afirmado logo no início do seu evangelho. Presta atenção como é curioso e como é interessante a introdução do Evangelho de Lucas. Eu tenho certeza que você já deve ter lido dezenas de vezes, mas é aquilo que eu costumo dizer. Podemos ler um texto 50 vezes, mas sempre
por detrás do texto há uma curiosidade ou uma profundidade que, mesmo lendo 10, 20, 30, 50 vezes, é estranho, né? Não prestamos atenção ou não observamos. Então, eu quero levar vocês a observarem alguns detalhezinhos curiosos neste texto, que vamos ler agora, tem na apostila, tá? De Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Preste muita atenção, por favor. Visto que muitos houve que empreender uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitimos que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Se vocês olharem ou observarem com atenção na apostila, aqui eu tenho 3 frases que, de propósito, eu coloquei em negrito. Preste atenção, tem 3 frases neste texto que acabamos de ler, que está no texto bíblico, né? Mas eu decidi ressaltar com letras escuras, letras bem pretas. Essas 3 frases seriam uma narração coordenada, se quiser colocar um highlight em amarelo para sobressair, seria interessante. Depois de acurada investigação, seria a segunda frase, e exposição em ordem. Se nós observarmos com atenção, as 3 frases, elas se coincidem entre si, ou seja, elas se concordam entre si. Em que sentido? Uma narração coordenada. O que é uma narração coordenada? Bem sistemática, bem detalhada. Depois ele vai lá naquela outra frase. Depois de acurada investigação. Então, o escritor deste evangelho, ele investigou com muita profundidade antes de expor qualquer detalhe da vida do Senhor Jesus. E não apenas investigar, ele colocou em ordem, ainda que Mateus, o evangelho de Mateus, ele é mais cronológico do que Lucas, mais cronológico do que Lucas, mas Lucas também ele é um evangelho cronológico. Então, nós poderíamos dizer que Mateus e Lucas são os 2 evangelhos que se preocupam muito com a ordem dos fatos dentro do tempo, enquanto que Marcos e João não. Tá? Nós vamos observar isso no finalzinho do estudo, que o evangelho de Marcos e João é um vai e volta no tempo, que causa um pouquinho de dificuldade quando você quer fazer a ligação em cadeia na linha do tempo. Por isso que é mais fácil entender Mateus e Lucas na linha do tempo do que Marcos e João. Por isso, é a ordem cronológica de Lucas a usada para fazer a harmonia dos evangelhos. Olha que interessante. Para você entender os fatos um a um, como fato 1, fato 2, fato 3, fato 4, tá? Da vida de Jesus, o evangelho dos 4, que tem como base esta ordem, ou esta narrativa coordenada, é Lucas. Você lê Mateus, você lê Marcos, você lê João, mas Lucas, tome Lucas como uma referência, porque ele ajusta na linha do tempo quais são os fatos na ordem do tempo que envolveram a vida e o ministério do Senhor Jesus. Estamos entendendo até aqui? Tá? Lucas, de todos os evangelhos, que ele consegue colocar bem, uma ordem bem cronológica, ou seja, como um ponto de referência para nos basearmos qual o fato que vem primeiro, qual o fato que está no meio e qual o fato que está no último, se a gente for comparar os 4 evangelhos. É importante ressaltar que Lucas acompanhou Paulo em suas viagens missionárias e, portanto, acredita-se que o médico amado
era membro da igreja de Antioquia. Vamos abrir aqui um parêntese muito importante. No mundo bíblico do Novo Testamento, existiam duas cidades ali naquela região com o nome de Antioquia. Você não é obrigado, obviamente, a sabê-lo, mas o aluno que me disser os nomes que distinguem uma Antioquia da outra, eu terei uma enorme alegria aqui de dar 75 pontinhos. Yeah. Existiram duas Antioquias. Uma é a Antioquia da Pisídia. Certo. E a outra? Delícia. Não. Bateu na trave. Antioquia da Felícia. Não, bateu na trave de novo. Eu sei que o Brasil vai jogar dia 21 e vocês estão querendo fazer gol pelo Brasil com antecipação. Eu sei. Vocês estão torcendo forte para o Brasil. Nossa. Vamos lá, eu quero dar esses 75 pontinhos hoje. Antioquia de Corinto? Bateu de novo na trave, meu irmão. Oh, meu Deus. Tite, chama o irmão Elton e ajuda o teu servo. Ninguém consegue se lembrar. Antioquia da Pisídia e Antioquia da... Turquia? Não, bateu Palestina. De novo na... Rapaz, está batendo forte, hein? Hoje é a terça-feira das traves. Não, Da não é obrigado, Fenícia. mas... meu Deus, agora passou para escanteio, voltou. Agora nem Gandula pega essa bola, meu irmão. Anote aí. Antioquia da Pisídia, já falou? Da Síria. Só por causa disso eu vou dividir os pontos. Só isso. Eu vou dar 35 para o irmão Elton e 35 para o Abissai. Pronto. Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Nada mais que justo. Isto. Vou dar, então, vou dividir os pontinhos. Perfeito. Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Lembre-se que esta Antioquia, a qual aqui o apostila se refere, com ligação a Lucas, é a Antioquia da Síria, tá? Que estava bem ali no cantinho da Palestina. Já a Antioquia da Pisídia estava dentro da atual Turquia. Que outro fato curioso? Aliás, acho que dá 75, já para arrebentar. Pronto, não sossego. E dois outros fatos, preste atenção na minha pergunta, você não é obrigado a saber. Agora, se você está lendo a apostila com antecipação, você vai detectar as respostas para as minhas perguntas. A cidade de Antioquia, no caso da Síria, ela teve uma importância muito grande na história da igreja. Uma delas, já falamos agora, né? Lucas teve uma ligação muito grande com esta cidade. Mas, além da ligação da pessoa de Lucas, a cidade de Antioquia da Síria, segundo a Bíblia, apresentou dois fatos muito importantes. E eu gostaria de saber quais foram esses dois fatos que envolveram também a cidade de Antioquia da Síria. Você não é obrigado a saber, repito, não é obrigado. Mas foram dois fatos muito marcantes. Paulo, quando caiu? Não. Não caiu, não. Quando... Dois fatos muito relevantes, de grande importância. Os pregadores, quando tomam o púlpito, falam muito desses fatos, né? Talvez eu creio que você já tenha ouvido uma pregação ou algum estudo bíblico referindo-se a esta cidade, ligando a esses dois fatos que eu gostaria que você se lembrasse, caso possa se lembrar. E se lembra, eu tenho a alegria de dar a você os 75 pontos. Esse é como Jesus faz milagre naquela rádio de imprensa que você vai passar. Não. Quais os livros bíblicos
o senhor poderia dar uma pista? Quais os livros bíblicos que falam sobre esses fatos? Não, porque tá muito na cara, tá na cara, tá na cara, tá tão na cara que o irmão agora vai espirrar de alegria. Coríntios falou sobre os macedônios, o povo de Coríntios. Já. Vamos lá. Alguém arrisca? A ceia? Não. Anote aí. Já fechamos o leilão. Pentecoste? Não, Pentecoste foi Atos. Não. Mas, Foi livro de Atos. gente, o povo tá jogando bola com força. Meu Deus, faz gol a partir do dia 20, quando a Copa começar, irmão Elton. Vai lá e ajuda o Tite. A cidade. Anote aí, irmãos. A cidade de Antioquia da Síria Sírio. foi importante no contexto do Novo Testamento por causa de 2 fatos. Ali, pela primeira vez, os seguidores do Senhor Jesus foram chamados de cristãos. Ali, pela primeira vez, os seguidores do Senhor Jesus foram chamados de cristãos. Na mesma cidade, inaugurou-se a primeira fonte ou a primeira zona missionária do Novo Testamento, a primeira base missionária do Novo Testamento. Aí você vai descobrir em Atos, capítulo 13. Tudo isso que eu estou falando aqui está tudo dentro do livro de Atos. Se você já leu alguma vez o livro de Atos, vai se lembrar. A base o quê, pastor? Foi a primeira base missionária da igreja primitiva. Começou aonde? Em Antioquia da Síria. E nesta mesma cidade, os seguidores do Senhor Jesus, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Tá? Entenda que Lucas é o autor dos 2 livros, o Evangelho que leva o seu nome, entendem? E o livro de Atos dos Apóstolos. Tanto que Lucas e Atos estão interligados. Quando termina o capítulo 24, não é, de Lucas, historicamente começa o primeiro capítulo de Atos, embora nas nossas Bíblias tenha um gap, ou seja, uma distância. Nas nossas Bíblias termina Lucas e começa João. O correto, segundo alguns estudiosos, é que passasse de Lucas, entendeu, para Atos, pelo fato que é uma continuação histórica. E aí, por uma lógica histórica, deveria vir João, mas isso não foi culpa minha nem sua, não é? Foi Stephen Langton, em 1272, que decidiu fazer essa distribuição ou essa arrumação dos livros das Sagradas Escrituras, né? Eu estou enfatizando isso, que Lucas é um evangelho de grande narrativa histórica, muita. Vou mostrar para vocês coisas que não é normal, você já leu, mas não consegue detectar que ali é uma narrativa muito histórica. Vamos lá. Além de Lucas ter sido conhecido como médico, todo mundo conhece, né, Lucas? Qual foi a profissão de Lucas? Médico. Só que muita gente se esquece que Lucas não foi apenas médico. Anote aí. Lucas foi historiador, geógrafo e biólogo. Uou! Então Lucas era o cara. Lucas tinha uma formação excepcional. Então Lucas era Historiador. médico. Lucas era médico, todo mundo conhece como médico, correto? Historiador, geógrafo e biólogo. Era como um cientista da época. Uma pessoa que tem muitas capacidades de estudo, ela é conhecida, vou dar um nome que vocês talvez nunca ouviram falar, mas está lá no Aurélio. Polímata. Polímata. Lucas era um polímata. O que é um polímata? Uma pessoa que tem várias atividades, vários talentos, várias profissões, né? A palavra polímata é uma palavra grega. Polis quer dizer muitos, não é? E mata vem de matus, habilidades. Então, Lucas era um polímata. Talvez o único polímata nas Escrituras Sagradas. Eu não conheço nenhum outro que teve tamanhas habilidades ou tantas habilidades como Lucas. Então, Lucas se destaca.
Pastor, Sim. desculpa, ele era médico, historiador. Geógrafo e biólogo. Então, ele tinha 4 ocupações. Bem interessante isto. Teófilo. Teófilo acredita-se ter sido o mensageiro, ou seja, aquele que levou ou que transmitiu o Evangelho de Lucas para o conhecimento do público. O nome Teófilo, se você já anotou, já ouviu falar, o significado deste nome é amigo de Deus, porque vem de 2 palavrinhas gregas. Theo, quer dizer Deus, e philos, quer dizer amigo. Então, Teófilo, se você conhece alguém com este nome, irmão Teófilo, saiba que o nome dele significa amigo de Deus. Tá? Então, Teófilo foi o mensageiro que transportou, né, a carta, o Evangelho de Lucas para o conhecimento público. Dentro de Lucas tem uma outra curiosidade, anotem isso aí, e está aqui na apostila. Marcos foi discípulo do apóstolo Pedro, concordam? Mas Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo. Uau! Interessante a visão paulina refletida nos escritos de Lucas, né? Isso é totalmente natural, uma vez que Lucas, né, comprovadamente pela história e pela Bíblia, é considerado discípulo de Paulo, é normal que Lucas tenha características do apóstolo Paulo. E aqui temos 2 pontos. Número 1, independência dos novos convertidos gentios em relação aos princípios judaicos dos primeiros discípulos. Olha que interessante. Havia um grupo, presta atenção como é interessante isso. Na época de Lucas e na época de Paulo, que é a mesma época praticamente, tá? Estou falando do ano 52, 53 depois de Cristo, haviam conversões em massa. Só que haviam conversões entre judeus e conversões entre gentios. Alguma diferença havia entre estas conversões? Claro, uma grande diferença. Os judeus saíam do farisaísmo, os judeus, na maioria, saíam do credo dos saduceus, dos essênios, dos zelotes. Então, eles tinham uma experiência de grande impacto, saindo daquela religiosidade dura, fechada. Por outro lado, os gentios saíam do quê? Do paganismo greco-romano, do paganismo babilônico. Também foi um impacto enorme. Então, seja da parte do judaísmo, seja da parte do paganismo, obviamente se estabeleceram diferenças entre estes novos convertidos. E interessante que Paulo, se você já percebeu isso, quando escreve as 13 cartas que levam a sua autoria, ele deixa bem diferenciada essas experiências de conversões, seja entre judeus, ou seja, entre gentios. Alguém já percebeu isso ao ler as cartas de Paulo? Ninguém percebeu? Não? Uau! Há certas diferenças, e elas são gritantes, né? Quando Paulo fala de judeus que se converteram a Cristo, e quando Paulo fala de pagãos, grego e romanos, que se convertem a Cristo. A outra característica da visão paulina, que está aqui na apostila, não perdendo, todavia, a noção que o lugar berço da fé evangélica, portanto, onde os líderes da igreja, os apóstolos, continuavam, era Jerusalém. Olha que interessante. A cidade de Jerusalém foi o ponto central aonde se desenvolveram grande parte destas conversões, seja de judeus, seja de gentios, ainda que Paulo houvesse viajado por 1/3 do continente europeu, foi a Itália, foi a Espanha, foi a Macedônia, foi a Grécia, e ali foi ganhando almas para Cristo, mas o centro, ou melhor dizendo uma expressão, o epicentro, né? A cidade principal que concentrava esse poderio evangelístico, sem dúvida nenhuma, foi a cidade de Jerusalém. Mas aí nós temos uma coisa curiosa com Jerusalém naquela época.
Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, ele dá um mandamento, nem é uma instrução. Vamos em Atos dos Apóstolos, estamos falando de Lucas, né? Então não estamos de forma nenhuma fugindo do assunto, porque quando falamos de Lucas é inevitável. Temos também que falar um pouquinho de Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho de Lucas. Abra comigo, por favor, os que puderem não, os que têm. De repente você não tem na sua mão, mas tem aí a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 1. Eu agradeceria se você pudesse lançar mão de sua Bíblia em Atos capítulo de número 1. Atos capítulo de número 1. É muito importante que você tenha a Bíblia aberta e compreenda o que eu vou aqui explicar. Atos capítulo 1, versículo 8. Todos nós conhecemos esse texto de cor e salteado, mas não entendemos, às vezes, o que esse texto quer nos dizer. Olha só. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Preste atenção. Quando Jesus declara estas palavras, ele declara uma promessa e um mandamento. Qual era a promessa? Enviar poder. Segundo, por que ele deu essa promessa? Ele está confirmando uma promessa que ele deu lá em João capítulo 14, que ele enviaria outro Consolador, que conhecemos como o Espírito Santo, que é Deus. Lembre-se que o Espírito Santo, outra coisa que muitos de nós sabemos e às vezes esquecemos. O Espírito Santo, ele sempre vai revelar o Pai e vai revelar o Filho. O Espírito Santo sempre vai falar da parte do Pai e da parte do Filho. Mas nunca o Espírito Santo vai falar de si próprio ou trazer glória para si próprio. Você já leu algum texto que diga com todas as letras que o Espírito Santo fala dele mesmo ou traz glória para ele mesmo? Alguém já leu isso em algum lugar na Bíblia? Não existe. Mas ele é Deus. Então, por que o Espírito Santo age desta maneira? Porque este é o papel dele. O papel do Espírito Santo não é se autoglorificar. O papel do Espírito Santo não é se autopromover. O papel do Espírito Santo é revelar a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, né? Como, por exemplo, hoje, como o Espírito Santo trabalha no meio da igreja? Ele está aqui entre nós. Ele está aqui do meu escritório, ele está aí aonde você está confortavelmente na sua casa. Ele não apenas está ao redor nosso, e tampouco ele não está apenas também sobre nós, ele está dentro de nós. Quando estou entendendo, gente? Quando estou entendendo? No Antigo Testamento, o Espírito Santo só estava ao redor e sobre, mas não dentro. Então, hoje ele está ao redor, ele está sobre e está dentro de nós, porque ele prometeu que viria habitar em nós. E quando ele viesse habitar em nós, ele revelaria a quem? Ao Pai e ao Filho, prometendo fazer em nós morada permanente. Então, estou entendendo, gente? Agora, o que pouco entendemos é que o Espírito Santo, ele traz a presença do Pai e a presença do Filho. Porque fisicamente na Terra, escutem isso, não estão nem o Pai nem o Filho. Opa, pastor, agora enrolou. Não, não enrolou, não. É só estudarmos a carta de Paulo aos Efésios e aos Colossenses que nós vamos entender esse maravilhoso mistério. Quando sentimos aquela alegria, aquela graça, aquela presença, é o Espírito Santo, preste atenção, revelando o Pai e revelando o Filho entre nós. Mas fisicamente, preste atenção, isso aí é um mistério lindo, mas fisicamente o Filho está à direita, lá em cima, com o Pai. Fisicamente, peraí, o que é fisicamente? O nosso conceito de físico é isso aqui, ó. Concorda comigo? Ó, esse aqui é o nosso conceito de físico.
porque nós estamos no mundo físico, no mundo terrenal. Nós não estamos no mundo espiritual. Mas no mundo espiritual tem outro conceito de físico. Oh, por isso que na ocasião do arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus nos dará um corpo ambientado nos dois sistemas, como fosse algo parecido dual mode, chave dupla, 110, 220, ou seja, um corpo que vai tanto se ambientar no mundo terrestre, terrenal, como no mundo espiritual. Como muitos de nós não estudamos ou avaliamos isso, hoje no céu, fisicamente falando, existem 3 personagens lá em cima. Alguém pode imaginar quem são eles? Tem 3 lá em cima, ó, com corpo e tudo. Jesus, Só ele? com corpo e tudo? Com corpo e tudo. Elias, Elias, Enoque. E Enoque. Alô, que bom! Daqui a pouco já vou voltar a dar pontinho de novo. Pastor, só uma pergunta. Passa. Dentro do assunto. Então, quando nós usamos o termo que Jesus está aqui, realmente ele está, porque ele vai em todos os lugares. Isso, no caso, no âmbito, vamos dizer, espiritualmente, né? Isto, porque fisicamente ele não está na Porque Terra. fisicamente só se vai dar quando o relâmpago, né? A vinda de Cristo. Quando a igreja for retirada da Terra, nós vamos vê-lo fisicamente. Vocês querem uma prova bíblica, se alguém está em dúvida? Ih, pastor, agora enrolou minha cabeça. É porque a gente usa a expressão assim, Jesus está passando por aí, Jesus vai te tocar, Jesus vai fazer um milagre. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Gente, a gente tem que conferir isso na Bíblia. Se a gente fala sem ter a base bíblica, a gente está cheio de boas intenções. Mas boas intenções não são suficientes. Temos que ter a base bíblica e a correta interpretação do texto. Vamos lá? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Eu sei que você já leu esse texto, mas geralmente nós lemos e passamos assim, ó, batido, e não prestamos atenção nos detalhes. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Vou esperar que todos abram esse texto. Eu tenho certeza que você já leu esse texto 60 vezes. O detalhe é que nós não paramos em observar os detalhes. Todos abriram? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos o quê? Seremos o quê? Semelhantes, não iguais, semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Anotou aí? Vai ser, então, no dia do arrebatamento da igreja, que, ó, esses olhinhos aqui que a terra não há de comer, nem a sua também. João o quê? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Entenderam, gente? Nós vamos ver, então, com os nossos olhos físicos, ao Jesus físico. Ô, papai do céu! Mas peraí, quando é que nós vamos ver o Pai? Fisicamente. Tem escrito isso na Bíblia? Tem. Opa! Alguém sabia disso? Que na Bíblia tem um texto que nos prova que um dia vamos ver o Pai? Alguém sabia disso? Só irmão El? Ele está sozinho, ele está triste, ó. Irmã Sabrina também. Vamos a esse texto? Apocalipse, capítulo 22. Você vai anotar aí. 1 de João 3, 2 revela que vamos ver o Filho no momento do arrebatamento da igreja. Maravilha! Mas quando é que nós vamos ver o Pai? Fisicamente. Apocalipse, capítulo 22. Eu vou ler... Sobre o pai ou o filho, pastor? Agora eu estou falando sobre o papai. Pai. Sobre o pai, eu não sabia que nós ia ver ele fisicamente. Ah, tá na Bíblia. Quando nós fomos arrebatados, Calma, Agora, devagar. Ó,
O irmão está 190, vamos colocar 110, senão capotamos todo mundo junto. E levar essa turma aqui capotada é um problema daqui. Vamos devagarzinho, chegamos lá. Vamos lá. Tá? Anotado, então? Nós vamos ver Jesus quando? Quando exatamente? Já esqueceram? Quando vamos ver exatamente Jesus fisicamente? Quando? No Arrebatamento. arrebatamento da igreja. No momento do arrebatamento. Não se esqueça disso. E qual é a prova bíblica? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Está anotado aí? Essa é a prova. Tem outras provas bíblicas que eu poderia lhe dar, mais 3 ou 4, mas quero dar essa que é a mais forte, é a mais contundente. Agora, aonde na Bíblia lemos que vamos encontrar-nos fisicamente com o Pai? Apocalipse, capítulo 22. Vamos ler os versos 1, 2, 3 e 4. Porque é interessante certos textos serem compreendidos pelo contexto. O que é o contexto? É um conjunto de versículos que fecha a correta interpretação do texto. Apocalipse 22, 1. Por favor, atenção aqui. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Anote aí. No Novo Testamento, entre Mateus e Apocalipse, todas as vezes que eu encontro a palavra Deus com letra maiúscula, D maiúsculo, tá? Mas isso só entre Mateus e Apocalipse. Anote isso, é interessante. A palavra Deus, D maiúsculo, está se referindo a quem? Ao Pai Celestial. No Antigo Testamento é diferente. Mas no Novo, todas as vezes, é uma regrinha de interpretação bíblica. Quando eu encontro lá, Deus, letra maiúscula, a referência a quem? Ao Pai Celestial. A menos que o texto tenha 2 vezes a palavra Deus. Se o texto aparece 2 vezes a palavra Deus, uma das interpretações se refere ao Pai, e a outra se refere à Santíssima Trindade. Mas aí depende do que o texto está nos trazendo. Existem 111 textos no Novo Testamento que aparecem ao mesmo tempo 2 vezes a palavra Deus, 2 vezes. Só que uma delas está se referindo ao Pai, e a outra está se referindo à Trindade. Mas vamos lá. Então aqui, trono de Deus, trono do Pai e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Anote aí. Então, o Cordeiro aqui está se referindo a Jesus Cristo. Versículo 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, preste atenção, estará o trono de quem? De quem? Deus. Então, está se referindo a quem? Deus. Ao Pai. Ao Pai. E o trono de quem? Mais do Do Cordeiro. Está se referindo a quem? Filho. Ao Filho, Jesus Cristo. E os seus servos o servirão. Servirão a quem? A quem? Pai e o Filho. O Pai e Filho. Não, preste atenção. E os seus servos o Servirão. Está se referindo a quem? A Deus? Pai ou A filho? Jesus. A Jesus. Vocês estão prestando atenção na leitura? E os seus servos o. Pronome oblíquo singular. Pastor, gramática. Para interpretar correto, temos que gramaticalmente entender o que estamos lendo. Se fosse aos 2, diria, e os seus servos os servirão. Está escrito assim, os? Não. Então, aqui o servir está se referindo diretamente à pessoa de quem? A Jesus. Mas por que só a Jesus? Calma, agora você vai entender no versículo 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. A face de quem?
A face de Jesus. Não. Deus. Vamos interpretar o texto. Nós não estamos interpretando direito o texto. Contemplarão a sua face. A face de quem? Do Pai. Do Pai. Irmãos, não se esqueçam. Já vamos ver Jesus no arrebatamento. 1007 anos depois, no tempo humano, nós vamos ver o Pai. Por que 1007 anos humanos? 7 anos da tribulação, 1000 anos do milênio, aí entra Novo Céus e Nova Terra. Anote aí, isso aí é tremendo, e a maioria não percebe isso, porque não estamos, muitas das vezes, lendo o texto na profundidade, só o quê? Na superfície. Está me entendendo, gente? Nós já vamos ver Jesus no arrebatamento. Então, vamos fazer a contagem no tempo humano, não no tempo divino. Depois do arrebatamento, vão ocorrer o quê? Quantos anos aqui na Terra? 7 anos? Tribulação. Depois da tribulação, quantos anos vão passar o governo de Jesus? 1000 anos. Depois de acabar na Terra os 1000 anos, entra o quê? Juízo final, novos céus e nova terra. Quando vem o novos céus e nova terra, aí nós vamos em quê? O Pai. E contemplarão a sua face, a face do Pai. E na sua fronte está o nome dele. Porque já teremos o nome do Filho quando entrarmos para governar no milênio. O nome do Filho já vai estar aqui. Que isso, pastor? Se você ler com atenção o livro do Apocalipse, diz isso. Nós vamos governar com Jesus, com o nome dele aqui, escrito na nossa fronte. E depois do novo céu e nova terra, nós vamos ter o nome do Pai. Aleluia. Está anotando? Se não está anotando, você vai capotar. Calma. Isso tudo porque estamos estudando o Evangelho de Lucas. Olha como é profundo esse Evangelho. Ele puxa, ele traz à tona detalhes que geralmente nunca pensávamos observar. Vamos lá. Olha o que diz aqui em Lucas 24, 50, 53. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, e os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se, retirando-se dele, sendo levado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Voltando lá em Atos 1:8, a ordem que Jesus deu é o seguinte: e sereis testemunhas para mim em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, Jerusalém é o começo. Mas a igreja não deveria ficar unicamente em Jerusalém. Ela tinha que sair de Jerusalém, evangelizar aonde? Judeia e Samaria. Províncias, numa faixa de 150, 200 milhas além de Jerusalém. E depois os confins da terra. A minha pergunta que eu faço: a igreja obedeceu essa ordem de Jesus? Não. Tanto que lá em Atos capítulo 7, Deus manda o quê? A perseguição. Através da morte de Estevão, aí sim a igreja o quê? Se espalha. Aí ela vai para a Judéia, ela vai para Samaria, e através do apóstolo Paulo ela alcança o quê? Os confins da terra. Vamos lá. Há uma continuação da história do Evangelho de Lucas no livro de Atos, formando juntos uma unidade, Lucas-Atos, maior que todas as cartas de Paulo juntas. As cartas de Paulo foram escritas no total de 13, mas preste atenção, o conteúdo de Lucas e de Atos é tremendo, fala muito mais alto do que o conteúdo das cartas de Paulo. Olha o que diz Atos 1:14. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, e comendo com eles. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Vocês observaram que não é uma coincidência? O nome Teófilo aparece no Evangelho de Lucas, e o nome Teófilo aparece de novo em Atos dos Apóstolos. Já observaram isso ou não? Teófilo é mencionado tanto em Lucas 1 como em Atos 1. É o mesmo Teófilo. É o mesmo Teófilo, porque foi o mensageiro, né, o que ele carregou, entende?
a escrituração, né? Alguns supõem que Teófilo tenha sido até mesmo aquele que recebeu o ditado da parte de Lucas para escrever o volume Lucas Atos, né? É uma especulação, embora na escritura diretamente não dá ideia que ele tenha sido o secretário, mas pelas características de Lucas e de Atos envolvendo a pessoa de Teófilo, se traz uma ideia, uma dedução que ele tenha sido o copilador, o redator, mas na verdade ele foi o mensageiro, né? Que carregou esses dois livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, para o conhecimento de todos. Vamos observar agora alguns detalhes internos, não está aí na apostila, mas dentro do livro de Lucas. Abra comigo o Evangelho de Lucas. Isso aqui é bem interessante. Lucas o quê? Evangelho de Lucas, capítulo 1. Passo. Não se esqueça que Mateus e Lucas apresentam os dois evangelhos, a genealogia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos sabem disso. Tanto Mateus e Lucas apresentam a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que Mateus apresenta do lado de Maria e Lucas apresenta do lado de José. Agora preste atenção comigo. Por que Mateus apresenta especificamente a genealogia de Jesus do lado materno? Creio que eu já falei aqui, se não falei, ou se falei, repito. O lado materno para o judeu, ele é o mais importante, porque é o que qualifica a questão da pessoa ser ou não judeu, no sentido étnico e religioso. Eu sou judeu, mas do lado de meu pai, paterno. Então, para um rabino do judaísmo ortodoxo, do judaísmo tradicional, eu não sou ninguém, porque eu sou do lado de pai. Mas se eu fosse do lado de mãe, colocaria o tapete vermelho para mim, me daria um shalom e vamos embora, entende? Mas como eu sou do lado de pai, eu sou visto como uma fraude, né? Uma falcatrua. Eu já passei muitas humilhações tentando entrar em sinagogas ortodoxas, sinagogas messiânicas, aquelas que aceitam a Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, não tem problema. Agora, é muito complicado entrar numa sinagoga ortodoxa. Já entrei 4 na minha vida e já passei muita humilhação, porque a primeira coisa que eles perguntam, qual é a tua tribo? Lado de mãe? E não, eu não vou mentir, não, lado de pai. Sou de Benjamim, mas do lado de pai. Em algumas eu nem cheguei a entrar, só cheguei na porta e da porta voltei para trás. Tá? Isso é um costume, isso é algo que está entranhado na cultura judaica. Por isso, olha que interessante, que Mateus faz questão de apresentar a genealogia de Jesus do lado de mãe para provar que ele é o Messias, e ele é o rei de Israel e é o digno de assentar no trono de Judá. Mas Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Mateus como filho de Deus, mas Lucas como filho do homem, ou seja, o lado humano da genealogia de Jesus por José. Tanto que a ordem é invertida, né? A ordem no tempo. Mateus vai lá de Abraão até Jesus e Lucas de Jesus até Adão. Interessantíssimo, que é o lado humano. Isso vamos ver agora. No capítulo 2 e no capítulo 3, a questão da cronologia. Muita gente entra em várias polêmicas. Jesus nasceu em 25 de dezembro? Não. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Porque 25 de dezembro é considerado uma data pagã. Por muitos não conhecerem essa história, tomam uma posição muito radical, muito dura, muito fundamentalista. Por exemplo, eu conheço centenas de cristãos aqui no Brasil que não comemoram de jeito nenhum o Natal. Por quê? Porque descobriram que é uma data pagã
e se sentiram como traídos. Não, eu não vou comemorar o Natal porque tem a ver com paganismo. É verdade. A data de 25 de dezembro é a comemoração de uma festa pagã muito comum na Irlanda, na Noruega, na Suécia, na Holanda e na Dinamarca, por o nome de Natalis Invicti Solis, o nascimento vitorioso do Sol, 25 de dezembro. É uma Saturnália, um bacanal, muito comum na antiga Babilônia e transpôs a história por mais de 1.500 anos. Muito bem. Mas foi a Igreja Católica Apostólica Romana que estabeleceu esta data a partir do quinto século depois de Cristo. Mas e nós cristãos? É algum pecado, algum erro comemorarmos o 25 de dezembro? Não, porque nós estamos comemorando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos comemorando nenhum bacanal, nenhuma festa pagã. Santa Claus, sim, esse é um problema. Né? Papai Noel, esse é o problema. Esse, sim, é cunho pagão. Ô, pastor, e agora? Como é que a gente vai explicar às crianças? Toda professora de escola dominical tem que deixar isso muito claro para as crianças, né? A simbologia do Natal do lado cristão e do lado pagão, para não confundir a cabeça das crianças, né? Porque as crianças são inteligentes, a gente subestima, né, que uma criança não tenha suficiente discernimento para as coisas, mas eu creio que uma professora de escola dominical sabendo colocar a coisa vai ajudar a criança a entender o que é o Natal cristão e o Natal pagão, algo parecido com a Páscoa, né? Ovinho de Páscoa, chocolate, não tem nada a ver com a Páscoa cristã, que está ligada ao Êxodo capítulo 12, a saída do povo de Israel do Egito. Então, essas coisas têm que ser explicadas dos dois lados, para que a criança não cresça traumatizada, machucada e confusa. No momento que não se explica os dois lados para a criança, é normal. Ou que a criança vai ganhar uma aversão pelo Natal e um nojo pela Páscoa. E isso seria um radicalismo. E nós cristãos temos que ser o quê? Equilibrados, muito equilibrados. Então, está entendido, irmãos? Jesus não nasceu em dezembro. Jesus nasceu em abril. Opa! Agora pegou. Ele nasceu no mês de abril, ele nasceu no mês de Nissan. Porque o mês de Nissan, que é de acordo com o calendário judaico, corresponde ao mês de abril. Quando, historicamente, nasceu Jesus? Em abril, e acredita-se que ele nasceu entre os dias 4 e 6 de abril do ano 4 a.C. E quando ele morreu? Morreu também no mês de Nissan, abril também, em torno do ano 29 depois de Cristo. Pastor, de onde você está tirando essas historinhas? Vamos lá. Isso não é historinha, não. A Bíblia, ela nos traz de uma maneira linda a narrativa da história, embora a Bíblia não pretenda ser um livro de história, mas ela encaixa direitinho com a história. Abra comigo Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vou repetir de novo, eu tenho certeza que você já passou por esses textos, tenho certeza, mas é aquela coisa, ó, passou, mas não ficou ali e foi na profundidade. Agora quero levar você à profundidade. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1, do 1 ao 5. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Verso 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Interessantíssima essa narrativa, não é? Então, aqui nós lemos que foi feito um recenseamento, que obrigou que as pessoas
a irem de regresso às suas cidades natais, cidades que haviam nascido, para ali ser feito o censo, né? A contagem da população. No versículo 1, aqui fala de uma pessoa, César Augusto. Quem vocês imaginam quem foi essa pessoa? Não se preocupe, estamos aqui para aprendermos juntos. Você não é obrigado a saber de quem se trata essa pessoa. Mas vamos lá, será que você já leu, já ouviu falar em alguma pregação, em algum estudo bíblico? Quem exatamente foi essa pessoa? César Augusto? Vamos lá. De acordo com a resposta que me foi dada, eu até vou isentar Dos você. líderes romanos? Hein? O líder romano da época? Um líder romano da época. Ó, a irmã Sabrina já começou. Imperador. Hein? Imperador, o senhor acabou de ler. Imperador romano. Não, eu não falei imperador romano. Aonde está a palavra imperador aqui? Um decreto. A minha versão fala imperador. Ok, mas então vamos ser mais específicos. Quem foi esse imperador? A minha Bíblia só fala assim, naquele tempo, o imperador Augusto. Oh, mas quem foi esse homem? Esse homem deixou uma marca enorme na história. Ele não foi um imperador qualquer. César foi o imperador. Foi ele que foi o imperador que livrou Paulo? Não. Ninguém é obrigado a saber, entende? Estamos aqui para mostrar a vocês que a história ela é registrada de uma maneira maravilhosa dentro das escrituras, só que às vezes temos essa dificuldade de detectar o registro histórico. Entenda isso, a Bíblia não foi feita para ser um livro detalhado de história universal, mas ela confirma a história universal. Anote aí, então. César Augusto foi o perseguidor, né? Não, por favor, não diga isso. Foi o melhor de todos os imperadores romanos. Pensa no homem, o melhor. Roma teve mais de 120 imperadores, nenhum deles quase valia nada, mas este foi o melhor. Mas o que destacou esse homem? Ele foi o primeiro imperador do Império Romano. O primeiro. Deixa eu passar aqui um livrinho, me permita, eu vou esticar aqui o meu lado, né, porque a minha mesa é muito grande. Quem tiver interesse, ninguém é obrigado. É interessantíssimo ter esta visão da história. Só um momentinho. Por que eu estou batendo tanto com essa tecla? Porque o livro de Lucas ele é fantástico. Depois eu vou postar quem tiver interesse. Ninguém é obrigado, entendeu? Se você tem interesse em entrar fundo na história e entender os fatos bíblicos pela história, este é o melhor livro que existe hoje no mercado sobre os imperadores romanos. Ele não tem disponível em português, né? The Chronicles of the Roman Emperors. Fantástico! Você entende o conteúdo bíblico entendendo este livro. E o primeiro imperador romano se chamava Gaius Octaviano Augustus. Gaius Octaviano Augustus. Ele foi imperador romano do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Mas por que isso é tão importante? Para nós localizarmos a cronologia que a Bíblia nos traz com uma precisão histórica fantástica. Olha só. César Augusto. A palavra César aqui não é um nome próprio, César. Esse aqui é um título, vem do latim, César, que quer dizer imperador. Está certíssimo a tradução da Bíblia do Absai, porque a palavra César aqui não é um nome próprio. Irmão César, tio César, não. É um título, o nome próprio que conhecemos como César. Você conhece alguém chamado César? Sabe? Eu conheço dezenas. O nome César vem de uma palavra latina, César. E o significado de César? Imperador. Então aqui é Imperador Augusto, ou
Otaviano Augusto, convocando a população do Império a recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Aí você vai na história e descobre que Quirino foi governador da Síria entre os anos 10 a.C. e 5 depois de Cristo. E quando Quirino fez o recenseamento, quando ele era governador da Síria? 4 antes de Cristo. Então aqui nós descobrimos esse fato histórico tremendo. Então Jesus estava para nascer no ano 4 antes de Cristo, quando Quirino, governador da Síria, através de César Augusto, fez o recenseamento. Agora vamos no capítulo 3. Pastor, eu achei um detalhe importantíssimo. Capítulo 3 de Lucas. Capítulo 3 de Lucas. Vou esperar que você vá ao capítulo 3 de Lucas. Capítulo número 3 de Lucas. Vamos, então, fazer a leitura já iniciando no primeiro. Aqui temos detalhes fantásticos. Estou levando vocês a entrar na profundidade do Evangelho de Lucas. No 15º ano do reinado de Tibério César. Escute essa. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, verso 2, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, verso 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Aqui é fantástico. Vamos lá? Vamos interpretar historicamente o que Lucas está querendo aqui nos ensinar. Versículo 1. Tibério César. Quem foi esse homem? Tibério César. Vamos lá. Imperador. Também foi imperador, porque César, já sabemos, imperador Tibério. Esse foi Tibério Cláudius Nero. Ele reinou de 14 depois de Cristo a 30 depois de Cristo. Mas aqui está dizendo 15º ano. Se ele começou, presta atenção, reinar no ano 14 depois de Cristo, e aqui está falando que é o ano 15 do seu reinado, então aqui é o quê? É o ano 29 depois de Cristo. Foi quando Jesus aparece no Jordão para ser batizado por João Batista. E entre os anos 32 e 33, então, ele é crucificado. Outra coisa que nos chama muito a atenção, a lista dos governantes locais. Olha só. Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Herodes, tetrarca da Galileia. Alguém sabe o que significa uma tetrarquia? É importante a gente saber o que a gente está lendo. O que é uma tetrarquia? Estamos aprendendo, gente. Tetrarquia. Quarto Herodes? Hein? Seria o quarto Herodes? Não. Seria um tetrarca, seria um comandante de 4 províncias? Seria um governador de 4 departamentos, na verdade. Porque tetra é 4, e arca quer dizer departamento ou governo. Então, Herodes era o governante de 4 departamentos dentro de uma província. Então, tetrarca da Galileia. A Galileia é uma província. Só que essa Galileia era dividida em 4 departamentos. E Herodes era o governante da Galileia. Seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, Traconites e Lisânias, e também tetrarca de Abilene. Percebe, né? Está falando aqui de tetrarquia. Tetrarquia, nunca se esqueça, 4 regiões. Então, Filipe era o tetrarca, era o governante da Itureia, Traconites, Lisânias e Abilene. Não vou entrar agora em maiores detalhes, mas a Bíblia fala de 6 Herodes. Alguém já ouviu falar disso? 6 Herodes, 6. Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes Agripa, e vamos embora.
mas não vou entrar nesses detalhes agora, que vai dar curto-circuito na sua cabeça com tanto Herodes. A gente só está acostumado a conhecer Herodes o Grande e Herodes Antipas. Herodes o Grande é o que promoveu a matança dos inocentes. Lembram-se disso? Lembram-se disso? Quem se lembra de Herodes o Grande, que promoveu a matança dos inocentes? Na época de Jesus? Isto. E Herodes Antipas, a Bíblia fala que ele teve um fim feio. Alguém se lembra de Herodes Antipas? Qual o final de Herodes Antipas? Comido de bicho? Isto, meu amigo Abissai, te dou 40. Pô, 40 mais 35, estou 75 já, Tá então. tá chegando lá. Daqui a Mais pouco um eu não faço pouquinho, mais te dizendo, prova. olha lá. O Abissai é judeu, tá fazendo a conta direitinho. Mano. Gente, tenta enrolar o Abissai, você sai perdendo. Ele é matemático por grande. Então, Antipas é o que morreu comido de bichos. Mas olha só o que vejo no versículo 2. Isso aqui são detalhes, mas importantes. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Que coisa estranha tem nesse texto aqui? Alguém está detectando? Tem um negócio Dois sumos sacerdotes. Isso era estranho ou não? Sim. Muito estranho. Pela lei do Antigo Testamento só podia ter um. Anote aí, só podia ter um. Mas por que tem dois? Porque um foi colocado pelos judeus e outro foi colocado pelos romanos. Um atendia os interesses religiosos e outro atendia os interesses políticos. Uau! Olha o nível de corrupção que se encontrava a Palestina nos tempos de Jesus. A gente diz que tem corrupção hoje no Brasil e em outros países do mundo, mas olha o nível de corrupção, estava elevadíssimo. O sacerdócio estava apodrecido. Não havia temor de Deus. Havia o quê? Havia um conluio, havia uma cumplicidade entre os religiosos judaicos com o paganismo romano. Vamos fazer uma rápida recapitulação? Pastor, quando Jesus foi a ser crucificado, havia dois sumos sacerdotes exercendo a função nesse período também? Sim. Isso aí é uma coisa que perdurou por quase um século. Século. Então, eu posso determinar que aquela decisão que o Sinédrio teve de crucificar Jesus, automaticamente esses dois sumos sacerdotes já tinham entrado em acordo tanto do lado romano quanto do judaico de, assim, comprometer essa situação. 100% correto, e pior do que isso, o Sinédrio jamais, anote isso aí, o Sinédrio jamais poderia se reunir à meia-noite. Segundo a lei, até as 6 da tarde. Fechou 6 da tarde, o Sinédrio tinha que fechar. E diz a Escritura que o Sinédrio se reuniu próximo da meia-noite. Então o julgamento de Jesus foi um dos mais ilegais registrados em toda a história. Ou seja, Jesus morreu de forma completamente ilegal, distorcida, vituperado. Tinha que acontecer, não é verdade? Por causa do peso das nossas iniquidades, tinham que estar todinha sobre ele. Vamos então agora aos slides fazer uma rápida recapitulação do que já temos estudado. Deixa eu avançar aqui. Ok. Cadê? Vamos lá. O Evangelho de Lucas, então, ele enfatiza... Sim. Só uma pergunta aqui. Faça. O senhor falou aí que Jesus foi crucificado à meia-noite, né? Não. Ele foi julgado em Gabata pelo Sinédrio próximo da meia-noite. Repito, ele foi julgado... Mas esse aí era meia-noite no calendário judeu ou no tempo judeu, judaico? No tempo romano, porque essa narrativa está em João. Okay. João está se referindo à meia-noite e tudo que está em João, a narrativa é no tempo romano. Não se esqueça disso. Tá? Tudo que se refere ao tempo romano está dentro de João. Em Mateus nunca vamos encontrar o tempo romano. Vamos encontrar o tempo judaico, certo? Isso é bem interessante. Vamos lá, então. Lucas, enfatizando o homem perfeito. Em Lucas, Jesus é o homem perfeito.
o versículo-chave do Evangelho de Lucas. E disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A quem Jesus estava se referindo, irmãos? Vamos lá, alguém se lembra? Quando Jesus fez esta declaração, ele tinha, obviamente, conversado com alguém, é verdade, tido uma interlocução, um diálogo com alguém que a Bíblia registra que foi Zaqueu. alguém. Zaqueu, perfeito. Quem era Zaqueu? Qual era a sua função, a sua profissão? Alguém se lembra? Cobrador de imposto. Cobrador de impostos. Que outra característica chamativa, além de ter sido um cobrador de impostos, a Bíblia nos apresenta quem era Zaqueu? Publicano? Publicano. Mas tinha uma característica também na pessoa de Zaqueu que muito nos chama a atenção. A Bíblia enfatiza essa característica bem chamativa. Pequena estatura? Pequena estatura. O texto grego subentende a ideia que ele pudesse ser um homem de ter tido 1,40 m a 1,50 m. Pela sua pequena estatura, Zaqueu teve um grande problema. Preste atenção na minha pergunta. Pela pequena estatura que Zaqueu portava, ele teve um grande problema. Qual foi esse problema pela sua pequena estatura? Ver Jesus na multidão. Ver Jesus no meio da multidão. Ele estava angustiado para ver Jesus. Concorda comigo? É o que diz o texto. Angustiado. Ele precisava ter um encontro com Jesus, mas a multidão era grande, grande, e ele pequenininho. E agora? O que é que eu faço? Qual foi a solução que Zaqueu encontrou? Subiu na figueira. Mas esse texto tem algo que a maioria não sabe. O nível de sacrifício que Zaqueu fez. É porque era espinhoso. Uhum. A figueira brava. Ô, irmão Gil, recebe 75 na sua gaveta. Vai dormir feliz, mas não divide com a irmã Rubiane, não, porque salvação é individual. Meu Deus, ó, senti aqui Deus no meu coração, pulou forte, 75, irmão Gil. Se continuar assim, ele vai ficar isento da prova. Gente de Deus, é Deus purinho na vida, irmão Gil, da irmã Rubiane também, irmã Rubiane. Não penso que Deus não está na senhora, não, né? Mas deixa Deus usar a senhora também, irmã Rubiane. Vamos lá no texto para vocês entenderem isso aqui. Que coisa tremenda. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Isso diz uma tradução a Almeida Revista Atualizada, mas a Almeida Revista Corrigida, e o texto grego diz, subiu a uma figueira, o quê? Brava. A tradução no grego de figueira brava é figueira espinhosa. Muito comum na Palestina, muito. Aqui nos Estados Unidos você não encontra esse tipo de figueira. É como fosse uma rosa. Vocês já colheram rosa? Cheia de espinhos, correto? E essa figueira era espinho de ponta a ponta. Como é que esse homem se atreveu a subir numa figueira carregada de espinhos? Olha o risco que esse homem entrou. A Bíblia não dá detalhes, mas subentendemos, por ser uma figueira brava, cheia de espinhos, que Zaqueu se ralou todo, se ensanguentou todo. Mas o desespero, a aflição de ver Jesus, ele não queria nem saber, eu não quero nem saber. Vou sair sangrando, vou sair rasgado, mas eu quero ter um encontro com o Mestre Jesus. Que lindo, Jesus! Que pregação linda que dá nesse texto, né? Que é algo que está oculto no texto. O texto, Lucas não dá detalhes, mas quando ele fala figueira brava,
Ele está querendo dizer o seguinte, Zaqueu correu um risco de sangramento profuso, intenso. Por quê? Porque ele precisava ter uma experiência com o Mestre Jesus. E teve, não é? Olha só o que Jesus disse. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. Alguns historiadores entendem que essa expressão desce depressa é porque Zaqueu estava sangrando, estava sofrendo, e Jesus queria: para com isso, desce, sai daí, não é necessário, eu já te vi, você já me viu, desce, coisa linda, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e, algo incomum, e o recebeu com alegria. Quem de vocês, machucado, ferido, sangrando, vai receber alguém com alegria? Mas Zaqueu recebeu com alegria. Essa alegria prova que ele já tinha sido o quê? Tocado pelo Aleluia. poder do Espírito Santo. Aleluia! Por mais pecador que ele fosse, ninguém com alegria desceria sangrando para receber Jesus. Que coisa linda! E todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara como pecador. Versículo 8. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu, ele era zeloso pela religião judaica, né? Porque a lei da restituição implicava devolver o que? 4 vezes daquilo que a pessoa roubaria do outro. Então ele teve um encontro lindo com o Senhor Jesus. Ele se convenceu que estava errado, que estava pecador e que precisava cumprir a lei. Então ele chegou à conclusão: eu roubei, mas estou disposto a devolver até 4 vezes e dar metade de todos os meus bens. Aleluia! O propósito de Lucas é apresentar um relato preciso da vida de Cristo, homem salvador perfeito. Panorama do Evangelho de Lucas. Vamos lá. Lucas era um médico grego, como já falamos, além de ser biólogo, além de ser historiador, geógrafo, porém cristão. Sabemos que ele era um companheiro e amigo íntimo de Paulo, participando de vários momentos de sua vida missionária. Chamado por Paulo de médico amado e cooperador, ele escreveu o Evangelho e o livro de Atos. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. Teófilo é o receptor, o mensageiro do livro. É o mais completo dos evangelhos. Preste atenção, Lucas faz várias referências a enfermidades e diagnósticos. Ele enfatiza o relacionamento de Jesus com as pessoas, a oração, os milagres, a participação dos anjos no nascimento de Jesus e dá total atenção à participação das mulheres em vários acontecimentos. Olha que interessante. Lucas deixa claro que ele não foi testemunha ocular daquilo que ele escreveu. Anote aí. Nem Marcos e nem Lucas viram, conheceram Jesus. Então, eles trabalharam com fonte oral, ok? Aquilo que era falado, e com fonte documentada, que é conhecida como fonte KLMN e Q. Lucas escreveu especialmente para o povo grego, cuja missão era melhorar o homem moral, intelectual e fisicamente, cujo ideal era o homem perfeito. Lucas escreve para mostrar que tinha conhecido o homem perfeito, tão desejado pelos gregos, Jesus. Então, Lucas teve uma experiência com Jesus através desta fonte documentada que ele recebeu em mãos e também do que ele havia ouvido pela tradição oral. E bastava se espelhar nele e seguir os seus ensinos para caminhar rumo à perfeição futura. Ele fornece informações minuciosas sobre o nascimento de Cristo, como já falamos agora há pouco, bem como sobre o momento histórico do mundo naquele período. Ele é o único que retrata a infância de Jesus, mostrando o seu desenvolvimento naturalmente, Lucas 2, 40 a 52, e sua submissão a José e Maria. Lucas é o evangelho dos desprezados, fala do bom samaritano, do publicano, do filho pródigo, de Zaqueu, do ladrão da cruz. Lucas mostra Jesus chorando pela cidade de Jerusalém. Lucas mostra que a salvação de Jesus não é apenas para os judeus, mas também para os gentios. Olha que interessante. Vamos lá. Algumas características deste evangelho. É um evangelho de cânticos e louvor, não é?
É o evangelho que descreve vários cânticos, de Maria, de Zacarias, dos anjos, de Simeão. É o evangelho de oração, ele mostra a vida de oração que Jesus teve. É o evangelho da mulher, faz questão de destacar a atenção de Jesus a este grupo excluído na sua época, destaque para Maria e Isabel, dentre outras. É o evangelho dos pobres e proscritos. Lucas mostra o trabalho de Jesus em abençoar os pobres, negligenciados e corruptos. Maria Madalena, a mulher com fluxo, as meretrizes, o filho pródigo, Lázaro, os coxos, os convidados para o banquete. É um evangelho para os gregos. O grego era representante da razão e os filósofos se sentiam na obrigação de aperfeiçoar o homem, a começar pelo conhecimento. Lucas escreve para mostrar que já encontrou o homem perfeito idealizado pelos gregos. É o evangelho artístico, ele narra a história com muita habilidade e estilo peculiar. É o evangelho para os gentios, os detalhes escritos por Lucas deixam claro que ele escrevia para pessoas que nada conheciam do Antigo Testamento. A genealogia não começa com Abraão, representante dos judeus, e sim com Adão, representante da raça humana. Nós vamos... deixa eu fazer aqui uma perguntinha. Nós vamos voltar na próxima aula a fazer uma outra rápida recapitulação de Marcos, para então entrarmos quase já na reta final. No Evangelho de Mateus, vamos voltar lá para trás um pouquinho, né? Para o Evangelho de Mateus, daqui a pouquinho nós vamos corrigir já os exercícios. Existe uma curiosidade que a maioria de nós não percebemos quando lemos a narrativa que envolve o nascimento de Jesus. Preste atenção, é uma curiosidade e uma situação que ela, quando se lê, não se presta atenção. E pelo fato que não se presta atenção, quando se fazem peças de Natal, né, com presépio, como se costuma fazer com as crianças, se comete um erro aberrante e que a maioria não percebe. Por que não percebe? Porque não se deu conta na leitura detalhada do Evangelho de Mateus. Qual seria esse problema que envolve a questão do nascimento de Jesus no Evangelho de Mateus? Repito, é um problema, você está ali lendo, mas a maioria não percebe que tem um grupo de detalhes. Se esses detalhes fossem compreendidos, nós não viríamos nas peças de Natal o que geralmente costumamos ver. Alguém tem uma ideia do que se trata? A entrega dos presentes. Começa por aí. É por aí. O irmão Wilson já está no caminho. Será que eu vou isentar o irmão Wilson dessa prova? Estou acreditando que sim. Qual é a pergunta, pastor? Preste bem atenção na minha pergunta. Quando lemos no Evangelho de Mateus os detalhes que envolvem o nascimento do Senhor Jesus Cristo, geralmente não se presta atenção em alguns importantes desses detalhes, de maneira que, quando são feitas as peças de Natal, são cometidos erros graves na apresentação correta desta narrativa. Do que se trataria exatamente esses erros graves por uma falta de observação na leitura do texto? A entrega dos presentes não se deu no dia do nascimento de Jesus, foi bem depois. Vamos lá, irmão Wilson. Vamos lá, irmão Wilson. Solta aí. Quanto tempo, mais ou menos? Eu nunca vi festa de presente. Repita. 2 anos, mais ou menos. Ei, irmão Wilson! Oh, Wilson! Gol! Meu Deus! Fantástico! Gente, presta atenção. Leia o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Mateus. Você vai ficar assim, ó. Porque nas peças de Natal, eles apresentam o seguinte, ó, o nascimento de Jesus na seguinte ordem. Os magos e depois a entrega dos presentes. Só que entre os magos e a entrega dos presentes é um espaço de 2 anos. E nas peças de Natal se coloca tudo de uma vez só. Como Jesus recebesse, no ato do seu nascimento, os presentes, mas ele recebeu 2 anos depois que nasceu. Ou seja, a visita dos magos, na verdade, se deu
2 anos depois. Ninguém nunca percebeu isso? Toda Porque Jesus apresentação. nasceu na manjedoura, né, pastor? Mas a entrega dos Isso. presentes E foi entre a situada na manjedoura casa. e a entrega dos presentes Foi na se casa. passaram 2 anos. Mas os magos demorou 2 anos na caminhada da casa de Herodes até a estrela. Era tão longe É assim. esse ponto que eu quero chegar, meu irmão. O Evangelho de Mateus não é uma cronologia perfeita. Nós lemos com uma só linha de tempo, mas não é. Há uma distância. Mateus vai e volta na narrativa. Nós somos ensinados ou nos acostumamos a ler Mateus como fosse uma narrativa assim: 1, 2, 3, 4. Mas Mateus vai e volta no tempo. A impressão dá que quando ele viu a estrela, automaticamente eles caminharam, chegou lá, a estrela estava indicando onde estava. Então, Não, quando ele chegou lá, não tinha estrela. não. Se dá 2 anos depois. Ah, Gente, leia com atenção, capítulo 1, 2 e 3 do Evangelho. Tem que ler com atenção. Se você não ler com atenção... Irmão Wilson, vou lhe dar 75. Na próxima, seu irmão, eu vou soltar 2. Está isento da prova. Isso que tá falando? uhum. Primeiro livro. Irmão Wilson, irmão Gil são os candidatos à isenção da prova dos evangelhos. Então, irmão Gil, vem afiado na próxima. Ora, jejua, clama. Tá lá, irmão Wilson também, vocês dois são os candidatos a pegar o troféu. Né? Irmã Rubiane, não deixe seu esposo para trás, não, irmã Rubiane. Não, irmão, não fica triste, não, irmã Rubiane. Dê um abraço forte no seu esposo, meu amor, passa a tua unção para mim, passa. Que na próxima aula é eu que vou pegar, saber. Quem sabe, irmão Gil? Aí irmão vai ficar chupando o picolé da alegria, né? Que a sua esposa que vai pegar. Irmão Wilson, parabéns. Os dois para você ver. Fala dos magos. Coisa linda. Gente, vamos corrigir os exercícios, né? A partezinha. Não, na próxima aula, deixa eu dar uma dica. Dê uma lidinha lá nos slides sobre o Evangelho de Marcos e de João, que na próxima aula eu vou largar umas perguntinhas baseadas em Marcos e João, mas focaliza dentro também dos slides. Slides e apostilas, tá? Estudar os evangelhos é algo muito lindo, porque na maioria das vezes nós lemos, mas a gente não observa o quê? Detalhes. Quando estamos agarradinhos nos detalhes, é que vamos chegar a conclusões que praticamente nunca imaginávamos, né? Porque os detalhes trazem cultura, entendeu? Traz à luz história, geografia. Essa é a grande diferença quando você lê e estuda o evangelho, os 4 evangelhos, né? Eu creio que eu já falei a vocês, né? Quando você lê os 4 evangelhos, olha, estuda, você descobre, por exemplo, que o Mar da Galileia não era apenas conhecido como Mar da Galileia. Vocês sabiam disso, né? O Mar da Galileia ele tinha 4 nomes diferentes, né? Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, Lago de Genezaré e Lago de Quinerete. Mas isso tem que ser estudado, lido e estudado, tá bom? Eu vou postar, quem tiver interesse de ter este livro, você pode encontrá-lo no Amazon por $25, tá? Excelente. Se você quer entrar na profundidade do estudo sobre o Império Romano, só tem em inglês, tá? Eu vou postar e você fica à vontade, querendo adquiri-lo, ninguém é obrigado. Vamos corrigir, então, os nossos exercícios, só a primeira partezinha? Só a primeira Pastor, não partezinha. esquece de mandar os slides para mim. Vou mandar, com certeza, né? Terminou aqui, já estou mandando para o website para a irmã Bernadette para vocês não chorarem. Não pode chorar, não, gente, pode chorar de alegria. Eu Vamos tenho lá. 75, eu tenho 75, quero mais meus 25. Dá lá. Então tem 3. Então são 3, na verdade. O website então tem 3 candidatos a serem isentos da prova, né? Irmão Gil, os 3 estão no par. Irmão Absar, irmão Wilson. Vamos ver qual dos 3 aí vai chegar. Vamos lá. Lá no finalzinho, vamos corrigir da número 1 a número 11. Da número 1 a número 11. Assinale com um X a única alternativa correta. Escutem, é um só X. Não são 2, nem 3, nem 4, nem 5. É um só X, né? Vamos lá. São características do Evangelho de Marcos. Qual é a letra? A, B, C, D ou E? Lembrando que NRA quer dizer nenhuma das respostas anteriores, ok? Então, qual seria a letra correta aí? D. Repitam, qual a letra? D de dado. D de dado. Não.
B de bola. Eu vou explicar por quê. Ó, urgência, rapidez, texto simples, resumido, prático, obscuro, dinâmico. Vocês não prestaram atenção. E o que diz o B? Texto simples, rapidez, resumido, urgência, prático, vívido, dinâmico. Perceberam a diferença? Pegadinha. O problema está no obscuro, que é o contrário de vívido. Ô, gente, eu não sou Faustão, não, mas eu faço o aluno pensar. Então, é a letra B. Nunca poderia ser nem a C e nem a D. Porque a D fala de complexo. Estão percebendo? É só você fazer a eliminação de certas palavras que não são coerentes. A letra C aparece a palavra obscuro. Não faz sentido isso para o Evangelho de Marcos. E a letra D aparece complexo. Não. Ele é bem prático, ele é bem vívido, ele é bem direto. Então, letra B de bola. Isso é pegadinha, gente. Você tem que ler com atenção. Se você não ler com atenção, você vai escorregar na banana. Número 2. Isso aqui é fácil, gente. Se você não acertar essa, eu me demito aqui agora. Apresento minha demissão. Por favor, poxa. A palavra evangelho tem como origem ou base histórica com a letra? C. C. Nas comunidades antigas, quando o mensageiro chegava com as boas notícias. Uau, respirei agora aliviado. Letra C, número 2. Número 3. Comparado ao profeta Isaías, o Evangelho de Marcos apresenta as seguintes palavras sobre o Messias, servo do Senhor. Outra pegadinha, atenção, olha lá. Número 3, qual é a letra? A. Temos que prestar atenção no grupo de palavras. Tem coisas aí, sempre aparece uma palavra que não encaixa. E a letra A não encaixa por uma razão. Entronização, ó. Comparado ao profeta Isaías, comparado, ou seja, semelhanças que vamos encontrar no profeta Isaías, o Evangelho de Marcos, apresenta as seguintes palavras sobre o Messias, servo do Senhor. Não poderia ser a Letra D? Letra C. C. Porque a C fala de sofrimento, expiação e rejeição, exaltação, dores, triunfo, morte. Está percebendo? Está falando de todo o processo do sacrifício de Cristo. E a letra A palavra entronização quebra esse processo. O que é a entronização? Colocá-lo como rei. E Jesus não foi colocado como rei, foi colocado na cruz como rei dos judeus, não como o rei que vai reinar, ou que está prometido, né, reinar de fato no governo de 1000 anos. Então, é a letra C. Prestar atenção, é pegadinha, gente. Vai sempre aparecer uma palavra que não faz parte. Número 4, evangelho. Qual é a letra? Ou seja, a base da redação, ou a base da escrituração Letra do evangelho. B. Qual é a letra? D. B. B de bola. D. B de bola. D de bola. Testemunho pessoal. Lembra-se que eu acabei de falar? Testemunho pessoal, fonte escrita e fonte oral. Testemunho pessoal, porque eles ouviram, se conheceram, né, a Jesus, menos Lucas e Marcos, ok? Então, baseado nos dois evangelhos, à exceção de Mateus e João, que foram testemunhas oculares, teve o quê? Dentro do todo, os 4 evangelhos, tem como base testemunho pessoal, fonte escrita, mais fonte oral. Número 4, letra B. Número 5, o evangelho que apresenta Jesus como servo do Senhor. Isso é fácil. Trabalhando em 3 diferentes zonas geográficas. D. Qual a letra? D. D de dado. Aleluia! Marcos, na Pérea, Jerusalém e Galileia. Número 5, letra D de dado. Número 6. Em seguida, é uma das palavras-chave do Evangelho segundo Marcos. Não ouvi. Repitam. B. João. Atos. Deus. B. A Marcos. indecisão está no muro. Desçam do muro, por favor. Atos. Não, Marcos. 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 Não se lembram?
aparece mais de 26 vezes a palavra em seguida. Então, vamos ter que ler o Evangelho de Marcos. Número 6, letra B, Marcos. Número 7, o Evangelho que narram 20 milagres, sendo 3 deles exclusivos. Facinho! Vamos lá! B. B, Mateus. Mateus. Aleluia! Mateus. 7, letra B, Mateus. Número 8. Dos 4 evangelhos possui a seguinte característica: biográfico e literário. Já dei para vocês, colher de sopa. Já dei na bandeja. Lucas. Glória a Deus. Lucas. Também, se vocês não se lembrassem, a gente teria que repetir de novo essa aula na próxima aula. Número 8, letra C, Lucas. Número 9. Muita atenção aqui. Atenção redobrada. Ó. Os mistérios do reino, Mateus, estão relacionados com as seguintes palavras. Filho do homem. Qual a letra? A. A. Não tem raça de víboras. Qual a letra? Tá batendo na trave de novo. Letra C. B. Rede, trigo, igreja, rei, raça de víboras, João Batista, igreja. Se você analisar as outras alternativas, as palavras não se encaixam com o conteúdo do Evangelho de Mateus. É só você observar que essas palavras, claro, temos que ler o Evangelho para entendermos que essas palavras são as fontes de referência. Então, número 9, letra B. Número 10, o Evangelho de Marcos tem a seguinte simbologia. Lembra-se daquela simbologia? Qual seria a letra? Boi. 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 Escrita para os romanos. Nenhuma das alternativas. Nenhuma das respostas anteriores. Quem falou boi se deu mal, porque o boi não simboliza divindade. Marcos, preste atenção, foi escrito para os gregos, mas boi não simboliza divindade nem aqui nem na China. Yeah. Vocês viram? Eu faço isso para confundir. Eu não sou chacrinha, não, mas eu vim aqui para confundir e não para Cheio explicar. de graça, senhor. É para levar o aluno a pensar, minha irmã. Ó, se o aluno não pensa e não lê, é normal, ele vai entrar direitinho, entendeu? Esse é o objetivo, para ver até que ponto o aluno está ligado. E para fechar, número 10. Mencione os aspectos gerais dos 4 evangelhos. Agora, esses aspectos têm que envolver os 4. Vamos ver quem de vocês consegue. Letra B. Não. D. D Não. de dado. Não é D? É o mais improvável de todos. A letra A. A. Pluralidade, objetividade, unidade, ordem, multiplicidade e motivo. Se você analisar as outras letras, praticamente falta uma ou outra que não tem nada a ver com os 4 ao mesmo tempo. Vamos recapitular para terminar? Só para se alguém perdeu as letras. Número 1, B. 2, C de casa. 3, C de casa. 4, B de bola. 5, D de dado. 6, B de bola. 7, B de bola. 8, C de casa. 9, B de bola. 10, E de escola. 11, A de Antônio. Próxima aula nós vamos corrigir o número 2. Assinale com C para certo e E para errado, tá? Vamos corrigir. E, ó, essa aí é top das galáxias. Coluna A com coluna B. Essa vai ser bonita. Meu Deus! Ó, essa aí vai ser lindo. Abissai, fica à vontade, Abissai. Deus te abençoe. Já estamos fechando. Obrigado pela participação. Abissai tem seus compromissos, tá? Então, anotaram aí? Próxima aula corrigimos, então, o 2 e o 3. E o 3 vai ser para quê? Para esquentar a cabecinha. Mas vai ser lindo, né? Vai ser lindo, né? São 25 questões fazendo a correspondência com a coluna A, com a coluna B. Isso vai dar o quê? Uma boa visão do estudo dos 4 evangelhos. Meus irmãos, o Espírito de Deus nos falou alguma coisa nesta noite pela sua palavra? Nos falou? Sempre nos fala. E louvamos a Deus que Deus, nesta noite, mais uma vez, nos ministrou. Vamos agradecer a Deus, terminando.
Muito obrigado aos nossos irmãos Rubiane, Gil, estão ali, né? Dando de comida para a criança, graças a Deus, estão na batalha, né, fazendo, todos têm igual a Maria, fazendo as duas coisas, que coisa boa. Obrigado, irmão Wilson, parabéns. Irmão Leandro, a família, a Trindade de Porto San Lúcio, Deus abençoe vocês. Irmã Meire, estávamos com saudades, eu sei que é muita batalha nessa vida, né? Muito cansaço, mas está a irmã Meire firme e forte. Irmão Elton, irmã Bernadette, meia-noite certo, está acordada, está ligada, né? Eu estava até preocupado, será que minha Bernadette não vai aguentar? Não, mas pelo que a irmã Sabrina falou, não, minha irmã é tora forte, né? É algarrobo forte, é a árvore dura, não cai assim fácil não, graças a Deus. E obrigado, irmã Ilana, com toda a dificuldade que esteve aí conosco hoje, né? Ainda que o vídeo não aberto. Vamos agradecer a Deus, pedir nosso irmão Wilson nos despedir com uma palavra de oração. Muito obrigado a todos vocês. Voltaremos, então, na próxima terça-feira, dia 22, com a nossa quinta e penúltima aula. Ai, a quinta e penúltima aula. Meu Deus, nós já estamos chegando já quase o final desta matéria, os evangelhos. Como Vai ser 6 aulas, né, pastor? São 6 aulas, exatamente, né? Como está passando rápido, meu Deus. Irmão Wilson, nos despedindo com uma palavra de oração. Amém, oremos. Pai amado, nessa noite queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que mais uma vez nos foi dada, Senhor. Graças te damos, Somos Senhor. gratos a ti, Senhor, por tudo, pelos ensinamentos, por tudo que aqui aprendemos, Senhor. Pedimos, Senhor, que abençoe a cada um dos meus irmãos que estão aqui, que o Senhor abra a mente deles, para que possa memorizar tudo aquilo que foi falado nessa noite, Senhor. Abençoa o nosso professor, querido professor, abençoa a sua família, continue derramando bênçãos sobre a irmã Maria Luísa, que a cura possa ser completa, Pai. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para terminar, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Quem de vocês aí puderem estar conosco nesse final de semana ali em Tampa, 18, 19 e 20, Seminário de Escatologia na Strong Tower, nós já postamos, né? Eu sei que a maioria não pode, mas os irmãos que estão aqui na Flórida, que é a família da nossa irmã Sabrina do Pastorando, se puderem, eu sei que vocês têm seus trabalhos nas igrejas, sexta e sábado, estamos ali às ordens para receber vocês na Strong Tower em Tampa. Muito obrigado, Deus os abençoe, tenham uma ótima noite, um bom descanso e até a próxima terça, em nome de Jesus, a paz do Senhor a todos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, boa noite. Amém.